Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando e vamos ficando, pessoal. Boa noite Itália e boa tarde Brasil. Estamos aqui mais uma live com um tema muito especial, como todas as nossas quintas-feiras nós temos os nossos temas muito especiais, né? E os temas muito pedidos aqui pelas famílias. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Então vamos aquecendo a nossa live. Já vão me contando da onde que vocês estão vendo essa live. Vocês estão ainda no Brasil? Vocês já estão aqui na Itália? Vocês já emigraram? Porque hoje o nosso tema... Vocês já viram? Vocês viram aí qual vai ser o tema da nossa live hoje? Quem entrou aqui na live já sabendo qual que é o tema? Ou quem entrou ainda e não sabe o tema da live? É um tema muito especial. Vou contar para vocês já, mas vão colocando aqui para mim. Sejam bem-vindos. Marina, seja bem-vinda. Adriana, do Brasil. Boa tarde, Adriana. Seja bem-vinda. E aí, tá planejando, Adriana? Já está planejando sua mudança para cá? Maicon, seja bem-vindo. Paulo, seja bem-vindo. Jenny, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui em mais uma live juntinhos aí. Que bom ter você. Não sabe o tema? Vou contar. De Curitiba, um beijo para Curitiba, Maicon. Que cidade maravilhosa, Curitiba. Ai, Adriana, sempre. Interior de Rondônia. Uau, que legal saber de onde vocês estão. Mirassol, pertinho. Eu sou linense. Mirassol fica próximo aí da minha cidade. Eu sou linense. Um beijo pro interior do estado de São Paulo, para todo mundo. Saudade, de vontade de visitar aí o meu país, o meu interior. Eu sou pé vermelho, carcanha rachado. Eu tive uma pessoa que eu trabalhava, um patrão que me falava assim pra mim, que eu era pé vermelho, carcanha rachada. Pessoal, muito boa noite mesmo ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos para mais essa live aqui no perfil. Para quem não me conhece, eu sou Josiane Calegari. Eu sou criadora desse perfil aqui, Eu Renascendo na Itália. E nesse perfil eu uso para estar levando informações, para estar levando cultura, para estar levando o nosso dia a dia, aqui, o que acontece, o que se passa aqui na Itália. E eu fico muito feliz de quando uma live chega e uma pessoa fala assim, ai, obrigada, eu precisava muito escutar isso, eu tinha muito essa dúvida. E hoje a nossa dúvida nós vamos falar sobre imigrar com filhos na fase, né? De criança e adolescência. Quais são os desafios, né? E quais são os aprendizados que nós temos com essa imigração? E hoje o nosso bate-papo vai ser com uma convidada muito especial. Vou esperar aqui, ela tá me mandando, deixa eu ver se ela já me mandou o convite para ela estar entrando aqui e a gente dar início à nossa live. Ela ainda não mandou o convite. Lins é uma cidade boa, estou em Mirassol, mas nasci em Penápolis. Ah, eu tenho uma amiga muito querida na cidade de Penápolis. Que legal, muito legal. Vamos esperar a nossa convidada de hoje, porque hoje a nossa convidada, gente, a gente não vai falar só de teoria, não. Nós vamos colocar na prática. Hoje o tema, a gente vai falar na prática o que nós vivemos, né? Porque imigrar com filhos, vocês acham que tem muito desafio? Vocês acham que é desafiador? Porque quando a gente fala de imigração, né? Quando a gente vai imigrar sozinho ou em casal, tem um peso. E quando é imigrar com filhos, né? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que aumenta a responsabilidade? Quais são os desafios que vocês acham que nós que imigramos com filhos enfrentamos? Eu coloquei uma caixinha. Deixa eu ver se ela colocou agora. Nos stores. E aí, a caixinha surgiu. Oh, eu aceitei, Ana. Aqui! Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Só deixa eu que. Aí, pronto, agora ficou bom. Tudo bem, Josi? Tudo Tudo ótimo. bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada
por você ter aceitado o convite, né? E toda quinta-feira, nessas quintas-feiras do mês de fevereiro, só tive mulheres e convidadas muito especiais aqui. Então, minha gratidão. Muito obrigada. E aí eu tava batendo já um papinho aqui, que hoje a nossa live a gente não vai falar muito de, não é só a teoria, né? A gente vai falar a prática, que nós vivemos a prática aqui, né? Então, a minha convidada hoje é a Ana Paula, depois daqui a pouquinho ela vai se apresentar, vai falar quem ela é, a família dela, qual é o quadro familiar dela, mas nosso quadro familiar é muito parecido. Nós imigramos com 2 filhos, com uma criança e com um adolescente, né? Com fases escolares diferentes, né? Então, nós temos essa vivência de ter uma criança e um adolescente. Os medos, as frustrações e também as coisas boas que tudo isso traz, né, Ana? Exatamente, Josi. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite de estar aqui no teu perfil. É muito bom poder passar um pouquinho da nossa experiência. Claro que cada experiência é única, né? A gente sabe disso, mas a gente sempre pode pegar um pouquinho, né, de cada experiência e aplicar, né, na nossa vivência. Com certeza. E eu te acompanho antes mesmo de mudar. Ah, que legal. Antes mesmo de estar aqui, você já era minha inspiração como o quadro familiar. Muito obrigada. Eu já me inspirava, já acompanhava você, já acompanhava seus filhos. Seu filho era todo pequenininho, quando chegou era pequenininho, sua filha era menor, acho que tinha 11 anos quando vocês vieram, mais ou menos. 12 anos, ela tinha recém feito 12. E agora ela está se tornando uma mulher maravilhosa, uma moça linda. Nossa, então eu acompanho toda a sua trajetória aí e me inspirou bastante, me motivou bastante. Obrigada, te agradeço. É muito bom ouvir isso, né? Acho que isso impulsiona a gente para frente, para cada vez trazer mais conteúdo aqui, né, para as famílias, para que elas possam ter um pouco mais de segurança, né, e possam emigrar muito mais leve, né? Isso é muito importante, a leveza durante a migração. Com Os certeza. nossos filhos sentem o que a gente, né, está sentindo no momento, então é importante a gente mostrar essa leveza, essa tranquilidade para eles. Com certeza, Ana, com certeza. Então, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho, depois no final também a gente vai deixar o seu perfil para quem entrou pelo meu perfil e ainda não segue a Ana. Depois vocês também passam a segui-la, porque assim, diariamente ela traz conteúdos maravilhosos, principalmente para quem vai migrar com filhos. Então, depois vocês também vão acompanhá-la no Instagram dela. E aí, se apresenta um pouquinho para gente. Obrigada. Bom, eu me chamo Ana Paula, eu sou brasileira, fui criada no Paraná. Meu marido é de Curitiba, então a gente foi criado ali no litoral do Paraná, em Curitiba. Nós somos uma família de 4 pessoas, 2 crianças. A Helena hoje vai fazer 16 agora no início do mês de março. O Vicente fez esse mês 9 anos. Quando eles imigraram para cá, eram ainda pequenininhos. O Vicente tinha recém feito 5 anos e a Helena tinha recém feito 12 anos. Então, foi numa idade ainda que a gente conseguia controlar as emoções, porque nessa idade ainda eles não têm o laço forte, né? Não tem aquele laço sólido no Brasil. E eu estou aqui na Itália há 4 anos. Vivo aqui na região da Lombardia, na província de Mantova, porém estou assim coladinha com a província de Verona com o Vêneto, né? Estou mais perto de Verona do que de Mantova. Aqui, que região linda, né, que você tá. Bem pertinho do Lago de Garda. Esses tempos eu vi que você estava por aqui. Eu falei, que pena, se não tinha combinado de me encontrar com a Josi ali na pesqueira. Não, mas eu fiquei encantada, eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, que lugar lindo que é esse. Não, mas cada lugar que a gente vai conhecer aqui, eu quero mudar. Eu falei, não, eu quero morar aqui. Cada lugar que a gente visita, a gente se apaixona, né? A Itália toda, né, Josi? A Itália toda. Cada região tem sua peculiaridade ali que a gente se encanta e se apaixona, né? Verdade, muito. Ana, e assim, vamos recapitular para quem está chegando agora, para quem está entrando na live. Hoje, essa live é especial para
famílias, né? Para família Uhum. que vai migrar com filhos na fase de adolescência e crianças, né? Porque tem uma bagagem, tem um peso muito diferente de uma família que imigra, ou uma pessoa sozinha, ou um casal que imigra, e de uma família que vem com o pacote completo, né? Que vem com os filhos. Então tem um peso, tem uma diferença muito grande, né? Entre imigrar sozinho e imigrar com família. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, hoje o nosso bate-papo vai ser um bate-papo muito leve e muito informativo, né? Eu queria que assim, você voltasse assim no tempo e você contasse assim um pouquinho para a gente como que foi o seu começo, como que foi você falou assim, não, eu vou emigrar e vou levar os filhos e foi essa decisão na sua vida? Bom, tudo começou, né, há 5 anos atrás, quando a gente decidiu migrar. A gente planejou bastante, foi uma decisão muito pensada, muito planejada, porém, não vou mentir, com muito medo, né? Que o medo a gente vem com ele, lida, né? É, a gente planejou, né, a nossa vinda para cá. A gente ainda teve um lado negativo que a gente veio primeiro, eu e as crianças, depois o meu marido, porque eu vim para tirar a cidadania italiana e já ficar aqui. E meu marido não era cidadão italiano. Como eu sabia que a minha cidadania italiana ia demorar mais do que 3 meses, 90 dias, que é o que ele poderia ficar legalmente aqui, a gente optou, não, vamos fazer da forma correta. Foi sim, difícil, né? Porque as crianças são muito apegadas ao pai, Imagina. mas era necessário, fazia parte do processo para que a gente pudesse estar aqui legalmente e vivesse legalmente no país. Então, esse começo foi um pouco, assim, né, turbulento pela falta, né, do Homero, que a gente sentia muita falta, o apoio, né? Tá junto, a família faz Sim. diferença. Porém, depois de 90 dias, ele estava aqui junto com a gente, onde foi muito mais fácil encarar, né, todos os desafios que estavam pela frente. A gente chegou aqui em abril, eu cheguei aqui no dia 20 mais ou menos de abril, e as crianças já estavam na escola no dia 30 de abril. Então, foi muito rápido o processo de matrícula, de adaptação ali dos primeiros dias que o Vicente, né, na escola de la infância, a gente precisa ficar na escola durante 2 semanas para poder fazer essa adaptação. Ele poderia ficar 2 horas na escola, então eu ainda não tinha carro, e aí tive que alugar um carro. A gente sempre tem no início aquela turbulência. Porém, Sim, eu sim. sempre falo, né? Por mais que a gente se programe, a gente pense nos detalhes, acaba surgindo no meio do caminho. Alguma, Exatamente. o inesperado, né? Quando eu vim, Josi, não tinha muitas pessoas que falavam sobre esse assunto, sobre migrar com os filhos. Era muito difícil achar conteúdo prático. A gente tinha muita Sim, teoria, mas a gente não tinha prática. sim, Então, isso é uma coisa que eu senti falta e aonde fez com que eu viesse aqui ajudar outras famílias. Porque eu queria saber como que era, né? Aquela angústia da mãe, né? Ai, como que será que é na escola? Será que as crianças são receptivas? Será que não são? Será que eles vão sim, sofrer? Né? Como que é na escola? E eu não achava conteúdo sobre isso. Tinha muito exatamente, pouco conteúdo. Hoje em dia, exatamente. graças a Deus, a internet evoluiu assim muito rápido, né? Nesses anos aí, que não são muitos, mas a evolução é gigantesca e a gente consegue, né? Ter experiência de outras famílias e saber como pode ser, né? A sua experiência. Então, isso é uma das coisas que hoje as famílias têm como vantagem, né? Então, a Exato. gente chegou em abril aqui, as crianças estavam na escola no final de abril, ficaram na escola até início de junho, que foi quando acabou o ano letivo. Então, eles tiveram 1 mês e meio ali de escola. Quando ia começar a adaptação, já parou. Exatamente. Mas aí, o que que eu fiz? Eu sou muito ativa, sabe, Josi? Eu corro atrás das coisas, das informações. Eu falei, não, opa, peraí, 3 meses em casa? Não dá. Uhum, A gente precisa resolver isso.
Aí eu fui atrás de Greste da Comune, Greste do Oratório da Igreja, Greste particular, tudo que tinha que eu pudesse colocar eles, eu coloquei. Por isso a importância do planejamento. Por quê? Tudo tem um custo. Por mais que a gente busque um custo baixo, que é oratório de igreja, comune, mas tem um custo. Sim. Então a gente se planejou para que fosse leve, para que a gente pudesse levar eles num parque de diversão, para que a gente pudesse sair, fazer um passeio. Por quê? Para eles é uma mudança radical, né? Para a gente também, mas para eles que estão lá junto da família, dos primos, né? Das pessoas que eles cresceram juntos, mudar de repente é um impacto. E a criança, ela sofre em silêncio, né? Ela Sim. não. E esses 3 meses das férias escolares é um tempo que, se você não coloca numa atividade, é um tempo ocioso demais. Né? E é um tempo que eles iriam perder ali para se adaptar, adaptação de língua. Quando você veio, você já falava o idioma ou não? Não, eu não falava o idioma. Esse foi um dos meus erros Eu que eu também. cometi e que eu Meu não também. faria, que eu, Meu se eu também. Meu pudesse também. fazer, eu faria Exatamente. diferente. As crianças não sabiam falar, nem sabiam que tchau e era oi. Para você ter uma ideia, eles não sabiam nada. Eu não sabia nada também. Me preocupei com a burocracia, me preocupei com as crianças no sentido de adaptação, de bem-estar. E essa parte eu pequei, porque eu pensei assim, é fácil, é fácil. Exatamente. Mesma coisa que eu Eu falo pensei. inglês, então falando inglês, pronto, vai o inglês mesmo. Sem Exato. Eu tema, pensava né? a mesma coisa. Ah, eu sou comunicativa. Ixi, eu tiro de letra. Ingenuidade. Meu Deus. Resumindo, eu hoje ainda faço aula de italiano, o meu italiano ainda não é um italiano fluente. As crianças, sim, falam fluente. Foi muito rápido. Sim. 8 horas na escola, né? A gente não. E o É uma adulto, imersão. Eles estão e o imersos. adulto, o HDzinho ali já grandinho, né? Não é tão simples. Sim. E porque eles estão imersos ali ao idioma, à língua, à cultura, né? Eles Exato. estão. Eles passam maior tempo deles ali do que em casa falando em português, né? Exatamente. No início, teve choro, sim, né? É inevitável. Teve resistência dos dois lados, tanto da adolescente quanto do meu filho menor. Quando a gente estava aqui, teve dias de muito choro, dias que eu me segurei para não chorar. Quando minha filha chegou em mim e me falou: mãe, eu passo o recreio sozinha. Ninguém fala comigo. E aí, aquele dia, vai ficar para a história, porque eu não vou esquecer. Eu segurei para não chorar e falei, filha, vai lá e pede para passar com elas a hora do recreio. E ela falou, não, mãe, mas eu tenho vergonha, não sei nem como falar. E aí, passou-se 3 meses, ela já tinha amigos. Por quê? A comunicação, ela dificulta a adaptação. Hoje, as amigas dela, né, tanto dela quanto do Vicente, o Vicente foi um pouco mais tranquilo, porque o Vicente interagia brincando, né? Crianças pequenas, basta ter a brincadeira, eles se entendem. A Helena não, já estava na pré-adolescência, Já vem a já, timidez. exatamente, já tinha os amigos sólidos no Brasil, falava todo dia por WhatsApp, então ainda Sim. estava com aquele laço lá e foi mais difícil. Porém, as amigas dela de hoje, que são amigas lá do início, quando ela chegou, porque aqui eles têm o costume de estudar juntos, né? Toda Sim. escola primária, toda escola secundária. Falam para ela, Helena, a gente queria falar com você quando você chegou, mas a gente não te entendia e você não entendia a gente. Então, Sim. olha só, né, o que poderia ter sido evitado, poderia ter sido mais leve se a gente tivesse investido no No italiano. idioma. Isso. Exatamente. Aqui em casa foi um pouco diferente. Porque eu vim com essa mentalidade também, que eu cheguei aqui, o meu pequeno tinha 3, o Vicenzo tinha 3 anos, e o Francisco é na mesma idade da sua filha, ele ia fazer 12. Nós chegamos em fevereiro
ele ia fazer 12 em abril. E quando nós chegamos, ele foi. Nós tivemos já um problema logo de início, que nós não tivemos vagas aqui na mesma comune nossa, nós tivemos que ir para uma comune vizinha nossa. Nós não tínhamos carro, então foi aqui, assim, foi aquele perrengue, né? Aquele perrengue chique, que eu não digo que 100% das pessoas passam, porque tem aquelas pessoas que chegam com mais sorte, né? Não, não digo nem mais sorte. Tem aquelas pessoas que não passam por esses perrengues, mas a maioria passa, né? E nós não tínhamos carro ainda, e aí ele ia de bicicleta, e eu vi, também não tinha vaga na mesma, tinha que ir para a comune vizinha também íamos de bicicleta, levar. Eu ia levando na garupinha e o Francisco ia na bicicleta dele. O Francisco, ele teve uma recepção maravilhosa. Nós chegamos numa quarta-feira. Na sexta-feira, e eu já fui na escola, nós chegamos na quarta, na sexta eu já fui na escola, já fizemos a matrícula deles, e para eles já começar na segunda-feira. E a coordenadora, ela foi uma querida. A escola foi muito querida. Que preparou um acolhimento para o Francisco, foi muito especial. Muito, eu sou muito grata. Eu até na época falei assim, nem fico brava, porque Deus preparou tudo tão maravilhoso. Talvez que se tivesse ido na mesma comune nossa, talvez não teria sido dessa forma que foi, né? E aí Exato. a coordenadora preparou todo um acolhimento para ele, a turma acolheu. Já o pequeno foi daquele gradual. Um dia vai 1 hora, outro dia vai 2 horas. Foi gradualmente. E ele foram 3 meses que o Vi chorava todos os dias. Porque ele se recusava a escutar o idioma. Ele não queria assistir musiquinha, ele não queria joguinho em italiano, ele não queria nada. Tudo que falasse que era do italiano para ele, ele criou um bloqueio. Porque na cabecinha dele, pequenininha, a avó não ia entender ele mais se ele falasse o italiano. Então ele falava assim: não, eu não quero aprender italiano, eu não quero falar italiano, porque a minha vovó não vai mais me entender. Isso foram 3 meses, assim, que eu saía, eu deixava ele na escola e voltava para casa chorando. E eu, como pedagoga, sabia que era muito importante. Eu não poderia pegar, porque o desejo de mãe é o quê? Pegar meu filho, já que a escola não é obrigatória, da infância não é obrigatória, eu vou levar ele para minha casa. Eu poderia ter feito isso, vou levar, para que deixar meu filho sofrendo? Mas eu sabia que não era, que ele precisava enfrentar esse processo, né? Então foram 3 meses de muito choro. Ele chorando na escola e eu chorando voltando para casa. E já o Francisco foi assim, muito rápido. A adaptação dele foi assim, rápido, rápido. A turma acolheu ele muito. Então, por isso que o que nós falamos no início, né? Muda muito, Exatamente. né? Então, a experiência de um, às vezes, muda um pouquinho para a experiência do outro. Então, depende muito dali como que vai ser a experiência individual mesmo de cada um. Acaba que cada um Exatamente. escreve sua história, né? Depende muito da personalidade, né? A Helena, ela teve dificuldades no começo, também pelo laço que ela tinha no Brasil, fazia muita comparação. Porém, a Helena é muito comunicativa. A gente até brinca, as pessoas brincam e falam: a Helena vai ser a nova síndica do Comune, porque ela anda na rua, ela conhece todo Todo mundo. mundo. Exatamente, ela conhece todo mundo. Ah, o professor que deu aula para mim, vai lá e conversa. Porém, ela teve essa dificuldade, porque ela é uma menina que ela é muito na dela, se ela não conhece, se não te dão abertura. E aqui na nossa região, onde a gente mora, eles são mais fechados, os adolescentes. Eles não são tão receptivos. É claro que depois que eles se conhecem, são amigos verdadeiros para a vida, Pra tá? vida. Isso é muito legal. Tanto que ela não estuda mais naquela escola. Cada amigo foi para uma escola, porque ela já está na superior. Superior, e acaba um seguindo um Exatamente. caminho. De caminhos diferentes, mas elas continuam se encontrando sábado, continuam saindo, dormem uma na casa da outra. Só que no início foi complicado. Eu sempre falo, o adolescente, ele tem mais dificuldade de fazer amizade, por já ter muito sólido no Brasil o grupo de amizades. Então, Sim. isso dificulta. Mas em momento nenhum, quando a gente falou, vamos para a Itália,
Nenhum dos dois falaram, não, eu não quero. Eles toparam, sabe? Foi muito Aham, bacana isso. Então a gente planejava juntos. O que que a gente sim. vai fazer juntos? Como vai ser? Vamos pesquisar, vamos ver isso. Em momento nenhum teve o lado negativo de falar, não, eu não quero ir por causa dos meus amigos. Não teve isso. Porém, como eu falei, né? Eles sofrem em silêncio. No fundo, eles gostariam de ter ficado lá, né? Lá era para eles uma zona de conforto. Sim, né? Não sabia Porque o que eu ia encontrar aqui, né? o que, que eu vou encontrar lá? Como é que são os adolescentes? Como é que são, né? O Vicente já não. O Vicente muito tranquilo, porque era aquela fase que ficava muito com o pai e com a mãe. E ele já frequentava a escola no Brasil também desde pequenininho, então ele já estava acostumado. Porém, ele sofreu um pouquinho porque ele é um menino muito bonzinho e não sabia falar. Então, as crianças vinham, eu ficava do lado de fora do portão, dentro do carro, esperando aquelas 2 horinhas. E eu via. As crianças chegavam, puxavam o brinquedo da mão dele e ele ficava olhando assim, com aquela carinha de assustado, não comia. Ele levou 3 meses para comer na escola. Porque não estava acostumado. Primo piato, segundo piato, sim, não estava sim. acostumado com isso. E aí ele chegava em casa morrendo de fome, queria devorar tudo. Até hoje o meu é assim. Até Aí eu hoje. falava para ele, falava, filho, mas você tem que se alimentar, você tem que comer, veja bem, todos os amigos comem. Menina, depois de 3 meses, esses 3 meses ele começou a comer. Deu uns 5 meses na reunião, né, no conselho lá de classe, a professora me perguntou, mãe, ele toma café em casa? Eu falei, toma, toma, ele come a frutinha, toma o suquinho, come o pãozinho. Ai, porque todo dia ele repete. Então você olha como é rápida a adaptação de uma criança, Sim. né? Claro que a gente incentivando sempre, conversando, mostrando o lado bom. Teve um dia ou outro, ai, não queria ir para a escola. Não vai ficar aqui fazendo o quê? Olha que legal, teus amigos. Então, assim, o diálogo dentro de casa, o apoio dos pais, eu acho que é muito importante nessa É hora. fundamental. Exatamente. O Vi até hoje. Hoje mesmo, a hora que eu fui pegá-lo na escola, filho, o que que você almoçou hoje? O que que teve hoje de almoço? Aquele arroz verde horrível, que é o risoto. Aquele Não, arroz verde horrível. Aí ele, o Vicente, ele come na escola coisas que em casa ele não come. Daí eu falo, mas por que você come abóbora na escola e em casa você não quer comer abóbora quando a mamãe faz? Ah, mãe, porque você não sabe fazer igual a deles. Eu falei, então pede a sim, receita lá que eu vou fazer sim, igual. sim. Eu não sei se são todas as escolas. Aqui na escola que ele estuda, tem aquela opção se a família pode pegar na hora do almoço, trazer para almoçar em casa e depois volta para o período da tarde. E eu moro muito coladinho com a escola, muito pertinho. Só que eu optei em não fazer isso. Falei, não, não vou buscá-lo. Porque lá ele vai comer coisas que eu não faço em casa. E ele precisa ter essa rotina, se adaptar agora à nova cultura, às novas experiências. Porque eu não vou fazer aqueles pratos, primeiro, segundo, terceiro prato. Eu não vou estar fazendo aqueles tipos de risotos diferentes que tem. Não, não é um hábito que a gente faz em casa. Então Exato. ele então, eu optei. Aí ele fala, mamãe, mas por que você não me busca na hora do almoço? A professora falou que pode. Eu falei assim, pode não. Pode só para criança que tem que tomar algum remedinho na hora do almoço que tá com dor de garganta e precisa ir em casa tomar um remedinho para dor de garganta na hora do almoço. Mas não pode não. Porque senão, se eu trago um dia, depois ele vai querer todos os dias Todos vir os almoçar em dias. casa. Aqui não tinha essa opção de buscá-lo na hora do almoço. Então, ele tinha que ficar na escola até. Ele poderia sair na hora do almoço, mas não poderia voltar na escola da infância. Ou ele poderia ficar até as 3h30 na escola, que é o horário da escola da infância aqui. Das 8 da manhã até as 3h30, 4 horas. Entre 3h30 e 4 horas você pode buscar. Então, ele era obrigado a comer na escola, porque tomava café 8 horas da manhã, só ia comer às 4, né? E Sim. aí eu comecei também, Josi, uma das coisas é buscar alternativas para ser divertido. Eu coloquei ele de pulmino com 5 anos, ele ia com o pulmino com as crianças, então aquilo para ele foi assim, nossa, eu nunca andei de ônibus na minha vida. Então, aquele ônibus amarelo. Então, assim, eu buscava alternativas para que fosse
legal ele ir para a escola. Sim, Então, isso ajudou muito, né? Eu aconselho sempre aos pais, busca alternativa, o que que seu filho gosta, bota num esporte que ele, né, sempre teve vontade de fazer, mas não teve oportunidade. Então, eu busquei alternativas para o Vicente. Já a Helena, e o Vicente hoje, Josi, eu aqui em casa também, não tem primo piato, segundo piato, é tudo no mesmo prato. Ele come primeiro a massa, depois a carne. Ele come separado no prato. tá A vendo? Helena Já já se não. adaptou, sim. Exatamente, ele não. Eu fico olhando, eu falo, nossa. E a Helena não, porque a Helena chegou aqui na escola secundária de primeiro grado e lá não tem almoço. É aula das 8 às 2 da tarde Sim, direto. direto, E não sim. tem almoço, você tem que levar um lanche. A Helena não, ela come tudo misturado ali. É o arroz, é o feijão, é a carne. E aí quando vem as amigas dela, eu fico só olhando porque eu acho engraçado. Elas comem primeiro uma coisa e depois a outra. E a Helena não, come tudo ali misturado. A Helena não pegou esse hábito italiano de comer primeiro o primo piatto, segundo piatto. Então, assim, a diferença, o Vicente já não, pequenininho, ele vai ter mais enraizado, né, essa cultura italiana. Exato, exato. Quanto menor, melhor, né? É mesmo, Exatamente. já pega a alfabetização desde o início, já é alfabetizado mesmo, né? Porque assim, hoje eu sinto um pouco de dificuldade no Francisco, né? Que ele está na escola superior, e eu sinto um pouco, ele tem um pouco dessa dificuldade, né? E ele escolheu o Liceu, e é muito puxado, né? Muito, muito puxado. E então, assim, eu sinto um pouco que fez falta essa alfabetização, porque nas regras, tem muitas regras, e aí a professora fala, mas você já deveria saber. Eu tive que ir lá na escola falar, mas ele não foi alfabetizado aqui, então ele não conhece todas as regras. E quando ele chegou, ele teve o apoio de 3 meses com uma professora tutora da língua. Então, naquele horário, que tinha horário que poderia escolher o horário de religião, né? Uhum. Ele não fazia, e ele fazia esse horário com a tutora dele. A tutora dele acompanhava ele pelo idioma. Só que, assim, foi muito pouco. 3 meses, em 3 meses você não alfabetiza, né? Não, Pessoa. realmente é Então, complicado. Então, assim, mas assim, as notas deles de italiano, não vai, eu não espero nunca que vai ser 9 e 10. Só que eu falo para ele, filho, se você tirar, continuar tirando a média, já é maravilhoso, já é ótimo. Exatamente. Você não precisa se cobrar. Já é diferente do pequeno, porque o pequeno, ele entrou agora no primeiro aninho. Então, assim, eu estou me alfabetizando com ele, porque eu adoro pegar os cadernos. E essa professora é uma professora que, assim, muito lúdica. O modo dela estar alfabetizando as crianças é encantador. Então, eu fico acompanhando e eu falo, gente, eu tô aprendendo junto. Então, como se eu estivesse no primeiro aninho junto com ele. Então, vai ser diferente. Vai ser muito diferente. Aqui em Ah, casa, o que que aconteceu? O Vicente, ele chegou aqui, ele fez esse 1 mês e meio de escola da infância. Ele fez mais um ano inteiro, né? E aí a professora falou para ele, né? Falou para mim, me chamou na escola e falou: mãe, é o seguinte, eu recomendo que o Vicente faça mais um ano de escola da infância. Nesse um ano, a gente vai já iniciar uma alfabetização para ele. Por quê? Ele vai para o primeiro ano e ele vai ter muita dificuldade. E realmente, Josi, na hora que ela me falou isso, eu falei assim: se você está falando, eu concordo. Você tá todo dia ali, né? Ela tá ali todo dia com ele, tá vendo o desenvolvimento dele. E sim. foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje o Vicente, ele tá no terceiro ano. É, ele é um dos melhores alunos da sala. Tá? Ele é muito inteligente, mas o que que aconteceu? Ele ficou um ano a mais. Ah, mas ele podia estar na quarta série. Podia, ele podia. Mas com qual nível, né, que ele estaria? Sim. Ele iria sofrer muito mais. Eu tenho amigas que tem até uma amiga que tem a mesma idade, né, os filhos. E ela chegou na mesma data aqui. A gente se conheceu depois, mas ela chegou na mesma data. E a filha dela não fez esse um ano a mais porque estava em outra escola dela na infância, não teve
né, Esse da olhar. observação Uhum. dos professores, e ela foi para o primeiro ano junto com o Vicente, quando o Vicente foi. Ela teve muita dificuldade, porque não entrava na cabecinha dela. Ela teve bastante dificuldade, teve que ter acompanhamento, enfim. Então, assim, o que, que eu quero, né, mostrar para vocês que estão aqui hoje, né, nessa live, é que, às vezes, voltar um ano, fazer um ano mais, não é perder, é ganhar, porque lá na frente eles vão ter uma base sólida. Então, assim, isso fez muita diferença. Eu vou nos conselhos de classe do Vicente, eu não tenho uma reclamação de nota, de comportamento. Então, foi muito fácil para ele, muito fácil, mas porque ele teve esse apoio. Para a Helena ela teve um acompanhamento de um ano. Ela eles pegavam todos os alunos estrangeiros, que também não é só brasileiro, tem indiano, tem marroquino, né? Não sei se aí tem, mas aqui tem bastante estrangeiro, inclusive em japonês também. E essa professora alfabetizava eles durante 3 vezes na semana, tirava 2 horas, 3 horas por dia da sala. Então eles deixavam de assistir aquela aula para fazer a alfabetização. A escola deu um tablet para Helena, para que ela pudesse usar dicionário, pesquisasse, facilitasse durante toda a escola secundária. Então, assim, teve ferramentas e teve ajuda. Hoje a Helena, sem sombra de dúvida, a dificuldade dela é o italiano. Porém, ela passa sempre ali arrastando, né? Ela faz o liceu também, que é um curso difícil. Ela faz ciência aplicada, não sei qual que o seu filho faz. Também. Também. Então, Também. a dificuldade dela é o italiano e um pouco a matemática, mas a matemática é dela e o italiano não, é por não ter tido essa base. A base. Exatamente, que faz a diferença, né? Mesmo sendo alfabetizado, falando, né, mais rápido, tendo essa adaptação da língua muito mais rápida do que um adulto, tem a dificuldade. Sim, porque a dificuldade acaba sendo nas regras, né? Porque até nós, Exato. na língua portuguesa, nós temos dificuldades de saber todas as regras. Imagina, né? Você não ter sido alfabetizado na língua, né? Exato. E acaba sendo mesmo uma dificuldade. Mas, assim, quando eu fui falar na escola com a professora, logo no início, porque o ano passado ele não era essa professora. A professora do ano passado sabia que ele era estrangeiro. Quando eu fui esse ano, que eu já percebi que não estava indo legal, eu já fui logo, já marquei logo, já fui falar com ela. Ela falou assim, mas eu não sabia que ele era estrangeiro. Então, ele não tinha falado que era e ela não sabia, ela não tinha percebido que ele era estrangeiro. Então, eu falo assim, é muito o papel da família, é muito importante em todas as Exatamente. fases, né? Em todas as fases mesmo. Eu falo assim, que se a gente passa segurança para os nossos filhos, se a gente fala, tamo junto, a gente tá junto, a mamãe, o papai tá junto com você, nós vamos enfrentar isso juntos, as coisas ficam mais leves, né? Sem cobrança, né? Que torna mais leve, porque a gente tem que entender aonde, né, eles têm dificuldade, o porquê, e a gente sabe, entende, e tornar aquilo mais leve. Exato, a gente busca recursos, então não tá dando certo. Vamos, a gente Aula particular, vamos vamos pegar procurar uma professora. uma professora particular para você. Qual é a alternativa que a gente pode encontrar, né? Exato. E, assim, uma das perguntas que mais chegaram várias perguntas nas caixinhas, tem muitas dúvidas, né? Quem vai migrar com filho tem muitas dúvidas, e uma das perguntas era essa: se quando imigra com os filhos, com a imigração, na hora que chega na escola, se tem esse apoio, né? Com os filhos, porque os filhos chegam sem falar língua nenhuma, sem falar o idioma. E se tem esse apoio. E sim, tem esse apoio. Aqui Sim. nós temos esse apoio, sim, em todas as fases, né? Porque o Vi teve na escola da infância, o Francisco teve também. Então, seus filhos também tiveram. Os dois tiveram, porém, quando eles chegam na escola superior, é já um pouco mais Na superior, difícil. sim, sim, Você exato. não consegue. Por isso que, assim, o indicado é a criança, né, o pré-adolescente chega aqui antes da escola superior, para já estar dominando o idioma. Porque na escola superior ele não tem esse apoio.
Não tem esse apoio. Exato. É obrigatório na Itália você frequentar a escola dos 6 aos 16. Se você chega aqui depois dos 16, até a matrícula, Josi, é difícil você fazer, porque a escola não quer aceitar. Porque ela sabe que aquela criança, aquele adolescente de 16 anos, não sabe falar a língua, que ele não vai acompanhar a turma. E aí eles tendem a te direcionar para um endereço que a gente chama, né, que é um curso, Curso. que você não quer, que não é aquilo que o teu filho gostaria de fazer. Então, eu vejo que na escola superior, e claro que isso, né, difere de região para região, de escola para escola. Às vezes a escola superior da minha filha que estuda aqui em Vila Franca tem uma escola do lado da outra. Não tem o apoio, mas a do lado pode ser que tenha, né? A Itália, sendo a Itália, eu falo, né? Sim. Que muda de Sim, porta para porta as sim, regras. Então, assim, sim. agora já na escola de superior de primo grado, na escola secundária de primo grado, já tem o apoio. Eu vejo que a maior parte da escola dá o apoio. Porém, a gente tem aquele teste final, que eu acho que, né, o seu filho também fez, que é a tesina que eles fazem. Então, ali Sim, foi você já tem que estar atenção. dominando a É isso. língua, porque é um teste final. E Sim, agora já estão na expectativa da maturidade. da maturidade. Sim. Exatamente, exatamente. Mas sim, a escola aqui também te dá o apoio. Claro que tudo depende da disponibilidade do professor, né? Que a gente sabe que a Itália também hoje tem deficiência em professores de matemática, né? Tem algumas matérias específicas. Por exemplo, a Helena, ela ficou durante os 2 anos da escola secundária de primo grado, 3 meses sem professor de matemática. Caramba. Aí tá refletindo aonde? Agora. Agora. Exatamente. Agora. Então, assim, tudo depende do momento. Aquilo que você falou, você levou sorte de chegar lá e ter uma ótima recepção. Não adianta, gente. Depende. Isso realmente você vai sentir quando Com a chegar. Claro, vivência. Com a claro que vivência. você pode buscar pessoas e experiências daquele local para onde você vai, que vai facilitar muito. Mas olha como o idioma é importante, Josi. Até para a gente se comunicar com os professores. Muito, muito, muito. Eu nunca vou me esquecer da primeira reunião que nós fomos. Primeira reunião que nós fomos no dia da matrícula. A coordenadora veio super solícita. O meu marido falando com ela em inglês. Ela falava inglês e meu marido falando com ela em inglês. E eu não entendia nem italiano e nem o inglês. Eu me lembro que ela falou assim: o book, as coisas que ele precisava na segunda-feira levar na escola. E eu entendi ela falando book. E eu entrei no meio da conversa e falei assim: não, eu tenho um tablet. Eu não tenho notebook, eu tenho um tablet. E meu marido falava pra mim: fica quieta, fica quieta. Não Então, complica! é horrível a gente não entender o idioma e não falar o idioma. Eu não desejo para ninguém aqueles meses assim sem entendimento que eu passei. Não desejo para ninguém. Não. Exato, eu também não. Eu vou te falar que isso, até hoje a gente está estudando, né? Porque, assim, o adulto, ele tem muito mais dificuldade na adaptação do que a criança. O adulto, Sim, ele tem mais dificuldade de fazer amizades, ele tem mais dificuldade com o idioma, enfim. Claro que trabalhar ajuda, porque a gente acaba interagindo mais, né? Porém, o início é complicado. Você ir na escola, na primeira muito, reunião, muito. aí aqui é diferente, né? É a reunião, não sei se aí é assim, mas aqui tem uma bancada com todos os professores e você senta na frente. E cada professor fala. Falando, sim, Eu falei, sim, meu Deus, eu ficava exato, quieta. Sim, 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 sim. Só assim, porque eu não entendia nada do que eles exato, falavam. E aí exatamente. depois, a Helena já estava falando, eu levava a Helena. Helena, vem comigo. Vem comigo que você vai ser minha tradutora. Claro que agora, graças a Deus, né, já não tenho mais essa dificuldade, mas no início eu teria evitado se eu tivesse estudado. Sim, sim. E na primeira semana que nós chegamos, o Vi colocou uma balinha de tic-tac dentro do nariz e eu já precisei ir para o hospital sem saber falar a língua. Olha,
Por isso que eu falo para todo mundo, venha, venha falando, nem se for o básico do básico, e tendo entendimento, nem se for do básico, para você entender o que a pessoa está te falando, para você entender o que a pessoa está te explicando, porque é horrível essa sensação de você se sente perdida, 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 perdida. Você fala assim, eu sou uma pessoa tão ativa, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito comunicativa. E aqui eu rezava para ninguém olhar para minha cara e puxar Não papo precisar comigo. falar, exatamente. Eu não precisar falar. Exatamente. Assim, você sentiu, assim, porque você já tinha tido a experiência dos filhos no Brasil, na escola do Brasil, e aí depois veio para a escola italiana. Você sentiu diferença? Qual é a maior diferença que você sentiu? Foi positiva ou negativa? Foi positiva, foi muito positiva, porém tem uma diferença muito grande. A escola italiana ela é muito mais rígida, né? Os professores eles têm mais autonomia. A Helena estudava em Vicente Escola Particular no Brasil e não funcionava bem assim. Acabava que os pais tinham mais comando que os próprios professores. Então, aqui na Itália não tem, é o professor que manda e acabou. Então eles não são aqueles professores assim queridinhos, que é diferente. Mas não quer dizer que eles não sejam legais, porque eu pergunto para o Vicente e ele gosta dos professores. Hum. Porém, eles são um pouco mais secos, né? No início, quando eles também não conhecem a criança. Então, a gente tem que cuidar com a diferença cultural, com bullying, sabe? Com várias coisas que a gente acaba achando. E não é nada disso. É só a diferença cultural. Sim. As escolas aqui fazem muitas provas orais, no Brasil não. Então, as provas orais, até eles se adaptarem. Hoje a Helena estuda todos os dias em casa. Você sabe que eles também têm Não, um com esse telefone curso, exato, exato. Ele todos não, os dias, porque as não pessoas teve acreditam. festa. Não, porque amanhã o professor pode fazer uma prova surpresa e vai me chamar, e de vez em quando ele chama um lá na frente para fazer prova oral. Tem muita prova oral. Então, essa rigidez que os professores têm mais domínio, né? Eles têm mais autonomia dentro da sala de aula também. E a interação, né, dos pais com a escola. Nossa, é muito grande aqui. São os pais que levam a escola no sentido de, existe um representante de classe que é um dos pais, que é votado, e aquele pai ele é responsável por passar todas as lamentações dos outros pais, todos os requerimentos para aquele representante de classe que também existe que é um professor que é o representante da classe. Os pais que trabalham nas festinhas ativos. É muita interação dos pais. Existe um grupo do WhatsApp da turma, tanto da Helena quanto do Vicente, e ali os pais interagem. As crianças todas são convidadas para todos os aniversários. Cria Eu uma até falo, comunidade, nossa, né? é muito aniversário. Inclusive, agora tem 2 aniversários lá no grupo, que aí eles mandam convitinho, convidando todo mundo da classe. Então, o pai tem um papel muito ativo na sala de aula, na escola, porque aqui não tem um diretor da escola, tem a Bidela, né? Que a Bidela ela é responsável por fazer tudo, na verdade. Ela é responsável por fazer a limpeza, pelos xerox, pelos alunos, e existe a presidente, que é do instituto. Então, tem o instituto, que é a presidente, que seria a diretora de várias escolas que fazem parte daquele instituto. Então, o sistema é muito enxuto aqui. Tanto que quando eu cheguei para fazer a matrícula das crianças, eu bati lá na escola, né, da Helena. E aí atendeu a Bidela. Eu falei, eu queria fazer a matrícula dela. Ela falou assim, não é aqui. Me deu o endereço do instituto. Falou, você vai lá no instituto, lá que vai você ter responsável. Tá? Então, assim, o sistema é muito diferente. Então, eu achei bastante diferença entre o sistema brasileiro e o sistema italiano. Inclusive as fases, né? Que aqui Isso que tem eu a ia escola falar. superior e tem a escola secundária de primeiro grado, que são 3 anos. Então, essa diferença também. Se você não tem conhecimento e chega aqui com um adolescente que está na fase de ir para a escola superior, vai te dar desespero, né? Porque como assim eu tenho que escolher, né? Com 13 anos ele tem que escolher o que ele quer fazer. Sim. Então, é muita diferença.
Eu, na época, assim, que eu vi, já foi para a escola da infância, no último ano, no primeiro aninho que ele chegou ali, é como se ele estivesse no pré um, né? E eu, no pré um no Brasil, a gente já dava iniciação de alfabetização. No pré 2 praticamente a criança já sai alfabetizada para chegar no primeiro ano já alfabetizada, sabendo ler e escrever para a gente dar continuidade. Quando eu cheguei aqui, e eu não entendia muito isso. Filho, o que que você fez na escola hoje? Brinquei. O que que você fez na escola hoje? Ai, pintei. O que que você fez na escola hoje? Cantei. Filho, não fez nenhuma atividade? Porque professora quer o quê? Quer atividade, né? Mas Exatamente. você não fez nenhuma atividade? Não, nenhuma atividade. No outro dia, filho, o que que você fez? Ah, fui assistir um desenho, desse desenho a gente pintou. Então, mas tudo muito assim. Tudo tem um cronograma muito legal. E o mais legal, que para mim mais me impactou e me apaixonei, foi que desde pequenininho eles já vão visitar, já vão para museu, já saem para biblioteca e já vão criando essa autonomia. E Exatamente. aí, assim, foi difícil entender que não era para alfabetizar aqui. A escola da infância não era alfabetização. E aí, minha melhor amiga aqui é professora. E aí, eu comecei a conversar com ela. Falei, mas eu não entendo. E aí, ela foi me explicar. Ela falou assim, Josiane, mas essa fase não é fase para você alfabetizar. Essa fase é a fase para socialização, é para linguagem oral, para a gente trabalhar coordenação motora, autonomia, emoções. E ela começou a me fazer eu perceber um lado, falei, e não é que é? E é Exatamente. verdade, é verdade. E a escola que ele estudou é uma escola montessoriana. Então, assim, é encantador, é aquela escola que eu sempre sonhei em lecionar na minha vida, sabe? E aí eu tive a oportunidade de que ele estudou nessa escola e eu fiquei completamente apaixonada. É muito E isso, lúdico, né, Josi? Eles trabalham muito, muito, né, com a parte lúdica. Isso eu acho muito. muito legal. E assim, desde pequenininho, eles já têm aula de inglês, a musicalização, Instrumentos, né? Eles já têm a apresentação dos instrumentos. apresentação musical. Então, isso, assim, me encanta, me encanta. Eu falo que eu sou apaixonada, assim, pela educação italiana por conta disso, de ver como que é incrível os passeios que eles fazem. E aqui, eles vivem a história viva, né? Eles estão dentro dos livros de história. Eles vivem a história viva. Ah, mãe, a gente vai visitar, vai ter uma visita no Museu Egípcio, vai ter uma visita no museu não sei o quê. Gente, é incrível isso. Então, É muito essa oportunidade de viver isso, por mais que no Brasil eles estudavam numa escola particular, uma escola muito boa, mas eu nunca poderia ter essa possibilidade de apresentar tanta cultura para eles. exato. E fora também a interação, que são várias crianças, claro, muitos, a grande parte italiano, mas existe a cultura ali de vários países, né? O Vicente tem um amiguinho que é um dos melhores amigos dele, que é ucraniano. Nasceu aqui, mas os pais são ucranianos. Então, Sim. assim, viver essa cultura também é legal. A escola é muito lúdica. Por mais que você venha de uma escola particular, eu não sei lá, mas a das minhas crianças, por exemplo, não tinha aula de música. A Helena tocou 3 anos flauta doce. Então, assim, não, ela aprendeu alemão, ela tinha o inglês e o alemão na escola secundária de primeiro grado. E isso não faz parte, né, do currículo no Brasil. E aqui não, Não, aqui é obrigatório. isso a gente tem que pagar um extra curricular. Exatamente. Então, aí a gente tem que procurar uma escola de idioma no período oposto, a gente tem que procurar uma escola de música, é tudo no período oposto. E Exatamente. outra coisa que eu também me encanto, assim, que eu acho, assim, é a mesma escola, quando eu não tinha carro, que eu ia levar o meu filho na garupinha da bicicleta, era o mesmo aluninho que chegava com o pai dele, que chegava com uma Porsche, parava na porta da escola. Então eu chegava com meu filho de bicicleta e ele chegava com a Porsche e estudavam juntos com E a deu mesma, com a certo. mesma coisa, sem diferença social nenhuma. Porque aqui a escola pública, ela é usada tanto para quem tem dinheiro e para quem não tem, porque a escola pública ela é boa. Porque todo mundo pode comprar o tênis da Nike. Todo Exato. mundo pode comprar a mochila da Vans. E, na verdade,
tu não sabe quem tem dinheiro e quem não tem, porque às Não é vezes até aquele cara que tem muito dinheiro, ele vai com o pandinha dele, às vezes, e tu assim. não sabe, Exato, né? exato. Aqui ostentação é brega. Você ostentar Exato. que tem é brega. O cara que chega de Porsche é porque ele ama carro. Você pode ter certeza, o cara ama carro, sempre quis ter um carrão e ama velocidade, enfim, ele vai ter o Porsche dele lá. Mas, gente, nossa, como tem gente com dinheiro aqui e anda com pandinha. E a gente nem sabe. Não Exato. sabe. A Helena estava me contando esses dias, a gente estava conversando, daí a gente fala dos amigos, que eu já sei quem são, porque né, ela já vai para o terceiro ano, todo mundo junto ali. Daí estava conversando, porque o amigo dela tava assim, mas sabia, eu nem sabia que o pai dele é o coordenador do aeroporto, tal. É Então, desse olha, jeito. É. porque assim, não tem isso, essa ostentação, porque todo mundo pode ter. É o poder da compra, né, Josi? Que isso acaba afetando muito. No Brasil, por exemplo, você não consegue manter um padrão Um elevado padrão. na escola particular, porque é difícil você ter o poder de compra, você não tem, então aqui não. Então isso me encanta também, sabe? De ter Exato. isso, que o cara que tem dinheiro vai de bicicletinha também, e tudo certo, e E você não tudo sabe. bem, e o tratamento é igual, e a mesma coisa que o meu filho vai comer, o filho dele também vai comer. O mesmo Exatamente. tratamento. Então, isso assim para mim. E é incrível, é incrível a educação que hoje. Então, eu falo assim que valeu muito a pena por todos os choros, por todos os perrengues. E ainda bem que eu não peguei aquele avião que eu queria pegar para voltar para o Brasil nos primeiros meses, porque os primeiros meses assim são os meses desafiadores na nossa vida, né? Mas eu Desafiador. falo assim que ainda bem que eu superei, né? Que eu superei aquele Exatamente. período para hoje eu estar podendo dar essa educação para os meus filhos. Essa educação, essa imersão nessa cultura. Exato, a gente tem que saber que a gente não controla tudo, né? Assim, vai ter sim, né? O momento do choro, vai ter esse momento que a gente quer pegar o avião e ir embora. Porém, eu levo uma frase para minha vida que me ajuda muito com tudo. Na vida tudo passa. Se você for pensar, Josi, todos os seus momentos bons, os momentos ruins, passou. E aí você escolhe como você quer passar pelaquilo. Exato, Né? Então, assim, eu exato. levo isso para tudo. Quando tem aquele estresse, ai, tô estressada porque aquilo, né? Eu falo, vai passar. Vai adiantar você ficar estressada? Vai adiantar você chorar? Não vai. Então, vai com leveza. Então, isso para mim me ajuda muito. Eu tenho essa frase em todos os momentos da minha vida, que Sim. faz muito sentido, né? A minha frase é: tudo é difícil até que fica fácil. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Porque assim, vai ter o perrengue, a gente sabe que vai ter, porque seria até hipocrisia da gente chegar aqui e falar, nossa, venham que é mil maravilhas. Não Tudo é. maravilhoso, não Porque é? a burocracia é lenta, a Itália está muito atrasada ainda nessa questão de burocracia. Você vai, para você fazer uma testa sanitária, às vezes você vai ter que voltar 2, 3 vezes, para você resolver qualquer problema, às vezes você tem que ir 3 vezes no mesmo lugar. Vai depender do atendente que te pegar, o outro vai falar uma coisa diferente, aquele Exato. órgão público não é interligado com aquele outro, e um fala uma coisa, outro fala outra. Tem as suas dificuldades, mas pelo outro lado, eu acho que tem muito mais, né, a agregar, a oferecer, se você souber o que você, né, veio fazer aqui. Então é muito importante você ter isso muito resolvido antes de você vir. Você quer vir, você quer viver essa experiência, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos bons, né? Longe da família, vai estar saudade, mas e aí? O que você quer? Né? Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Eu quero qualidade de vida para meus filhos, eu quero mais segurança, eu quero oportunidade. A gente está na porta da Europa, eles têm toda a Europa, eles podem fazer um intercâmbio aqui de 2 meses na França, aprender o francês, eles podem ir para a Alemanha. Que no Brasil a gente não teria condições financeiras de todo ano mandar fazer um intercâmbio para a Europa. Entendeu? Então, assim, essas oportunidades que eles vão ter aqui faz muita diferença. Inclusive quando chega na universidade, né, Josi? Já falando lá na frente, já avançando um pouco, aqui quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga Paga menos. menos. Exato. Então, todo mundo pode fazer medicina, todo mundo pode fazer odontologia, todo mundo pode fazer engenharia civil. É acessível.
Então, isso eu acho muito bonito disso, dessas oportunidades, né? Que a Itália te dá e te ensina também, né? Sim. É assim, para a gente ir chegando na nossa reta final, eu separei assim que tinha muitas perguntas, eu separei algumas que se repetiam bastante, de algumas que mandaram, de algumas seguidoras que mandaram. E então a Sete Estúdio, ela falou assim que a maior dúvida dela era quanto à escola e amiga, né? Adaptação social, como que seria a adaptação social, se é rápida, se não é rápida, como que funciona essa adaptação, né? Para adolescente e para criança. Então, como nós já falamos, criança muitas vezes se adaptam muito mais rápido, né? A adaptação de criança é muito rápido, principalmente na língua, porque eles estão nessa imersão. Então, Exatamente. a hora que a gente vê, eles já estão assim deslanchando no idioma. Eu falo que eu tenho dois professores em casa, que são os dois que me ensinam. Eu erro muito na pronúncia. Aí o pequeno já fala, mas não se pronuncia assim, mamãe. Então é muito bonitinho. Então essa preocupação, ela existe, ela vai existir, só que é uma coisa que na hora que você estiver na prática, você vai ver que vai deslanchar, né? Os primeiros meses pode ter choro, que nem nós falamos, pode gerar um pouco de ansiedade, mas depois que passa esse período de adaptação, ela se torna muito leve. Exato. Hoje, por exemplo, minhas crianças, se a gente fala ir embora, eles começam a chorar, eles não querem ir embora. Então, assim, olha como é rápido. 4 anos e eles são totalmente adaptados, né? Você esteve no Brasil há pouco tempo, né? E eles não ficaram com a vontade de, ai, mãe, quero voltar pro Brasil. Não, não teve isso. Eu acho que já tá tão, assim, certo na cabeça deles de viver aqui, e da vida deles aqui, que não teve. Tem um pouco de saudade dos primos, porém, vai criando laços aqui, né? A Helena tava doida para voltar porque tem as amigas que iam sair, iam fazer aquilo, aquele outro. É, o nosso lar é aqui hoje, então dá aquela saudadezinha, ai, quero voltar para minha casa, minha cama. É. Não Eu, deu, não eu não deu. voltei, ué. 3 anos que eu tô aqui, eu não fui ainda. Eu já Por esse- fazia também 3 anos e pouco, que eu estava quase 4 anos e eu não tinha ido ainda. Foi a primeira vez que a gente foi também. Tudo, acaba sendo diferente. Você entende que aqui é o teu lar, né? É bom, a gente passeou, foi de férias, enfim. Só que a gente sabia que tinha data para voltar e queria voltar. Então, Sim. eu não sei. Para eles foi muito tranquilo, assim, voltar e querer voltar. Inclusive, se a gente falasse em ficar, ia ter muito choro, porque o Vicente tem muitos amiguinhos, adaptado, a Helena também, então é, não Hoje já teve. fez a vida, a rotina aqui, né? Aqui já é o Exatamente, lar, já é a casa, exatamente, já é exatamente. aqui. A Nath, arroba Nath, ela fala assim, que ela tem medo do idioma e que a filha dela, ela tem uma filha que tem síndrome de Down, né? Então ela quer saber se aqui na escola na italiana tem apoio, né? Se existe apoio para uma criança especial. Sim, Existe. a escola aqui, ela é inclusive a Itália, ela é pioneira na inclusão, né? Josi, você que é professora, né? Me corrija se eu estiver errada, por favor. Mas a Itália, ela é pioneira na inclusão. Então, os alunos com síndrome de Down ou que tem qualquer outro tipo de, exatamente, eles estão ali na sala de aula junto e eles têm um professor de sustenho, né? Que é um professor, dependendo do grau, claro, né? Tem o autismo também que acompanha eles e é disponibilizado também pelo governo materiais especiais, né? Para Sim. que eles possam acompanhar no ritmo deles, claro, a turma. Não, inclusive, até é bom falar, né, sobre isso, porque eu lembrei aqui de um assunto que eu acho que também é importante, que a Helena, por exemplo, ela tinha a prova adaptada no início. A prova dela não era igual à dos outros alunos. Então, Uhum. os pais pensam, nossa, mas ele vai fazer a prova igual. Não, era adaptada, ela podia usar dicionário, era uma prova mais fácil no início. Então, isso é muito legal daqui, porque eles sabem da dificuldade, eles estão acostumados com o estrangeiro, né, Josi? A Itália
tem muito estrangeiro, de Sim, todas as nacionalidades. sim. E a inclusão eu fico encantada, assim, porque o Vicente, ele tem amiguinho especial na sala dele. E eles tratam normal, como outro amiguinho normal. Não tem aquela coisa de ficar olhando, de achar ruim. Não, eles estão acostumados com essa inclusão. Sim, porque aqui, né, é o PEI, né, que é o plano, né, individual ali do aluno, e é muito incrível isso, né, que tem, mas também não é chegar e já acontecer, né, Não, então tem exatamente. todo aquele processo, tem todo aquele caminho Tem que longo. comprovar, né? Em É, guias na italianos. live, na Ah, live da semana passada, nós falamos desse passo a passo, de todo esse processo que deve então ter olha que seguido, bacana. deve ter Exatamente. seguido todo esse passo a passo aí. E aí ela me corrigiu que não é síndrome de Down, é superdotação, mas segue a mesma linha. A mesma linha, exatamente. Vai ter um professor de sustenho, vai passar por avaliação, vai ter prova adaptada. Enfim, a Itália, quanto a isso, eu acho que é maravilhoso, sabe? Sim. Aí uma outra seguidora, ela fala que tem muito medo do bullying, de chegar aqui e ter bullying. Então, assim, bullying eu acho que existe no mundo inteiro. Exato. No mundo inteiro existe bullying, indiferente de cor, de raça, de classe social. E, infelizmente, isso vai existir em todo lugar do planeta. Ó. O que aconteceu essa semana aí com o Vini Júnior? Maior atleta de últimos tempos, milionário e sofreu bullying dentro de um campo de futebol, né? Exatamente. Então, assim, existir, vai existir. Mas é a maneira como você vai receber isso. Como Exato. que... Então aí mora o papel da família, né? Como que você está preparando o seu filho para receber isso? Porque tem duas maneiras: bate e volta ou bate e fica. É isso que eu Exato. falo pro meu filho. Bateu e ficou? Você ficou, vai ficar com isso no coração ou bateu e você mandou embora? Então eu acho que muito de como isso vai existir é o como que você educa seu filho dentro da sua casa. Como que ele vai receber isso? Exatamente. É tudo. Só a gente voltar um pouco lá atrás na nossa época, né, Josi? Não existia existia o bullying, né? Não a palavra bullying, mas existia, mas era brincadeira de amigo às vezes. E eu acho que eu sempre falei para meus filhos, não leva para o coração isso, porque às vezes nem foi isso que ele quis dizer, ou não foi isso que ele se expressou. A gente tem que cuidar muito com a diferença cultural. Cultural também, exato. Porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou muito afetiva. Eu sou muito dada com as pessoas, sou muito afetiva, gosto de dar carinho. E aqui eles são mais secos, né? São mais secos. Às vezes você vai perguntar alguma coisa para alguém, eles te dão uma resposta que você fala assim: "Nossa, mas na lata assim?" Mas agora eu já acostumei, eu já não pego, já não levo isso pro meu coração. Exato. No começo eu ficava um pouquinho chateada, falava: "Ai, mas precisava responder assim, né?" Mas agora eu já percebo que é o jeitão da madeira e isso eu já não levo mais pro coração. Já E é percebo da maneira que é. Às vezes você vai comprar um pão numa padaria, a atendente já te dá uma respostinha meio azeda. Aí você fala: "Ah, mas é o jeitão." Às vezes não é você não tá sofrendo. Porque você pode pegar para vocês e falar: "Ai, porque eu sou estrangeira, né?" Ah, tá falando desse jeito. Será que é porque eu sou estrangeira? Será que percebeu porque eu sou italiana? Mas muitas vezes não é, não. Muitas vezes é porque é o jeitão mesmo. Exato, essa diferença cultural. O meu marido também tinha muito disso. Ele achava ruim porque eles falavam brigando com ele no trabalho. E no outro dia, como se nada tivesse se acontecido, assim. E eles fazem isso entre eles. Às vezes eu olho lá, alguém brigando, um chefe brigando com né, alguém que está lá trabalhando, e aí eu falo, nossa, né? Quanta grosseria. Um dia estão lá se amando. Eu falo, Normal. pelo amor de Deus, o brasileiro já não é assim, né? Se eu brigar com você e for um negócio. Se eu aumentar a voz é porque o negócio é sério. Não, eles já falam berrando, e aí você pensa, nossa, não vamos mais se olhar, né? Não vamos se falar. Imagina. Outro dia eu tô lá, melhores amigos. Eu falo, ai, gente, pelo amor de Deus, olha, Sim, precisava de tudo isso? exato. Mas Não, é a cultura. mas assim, eu aprendi a conviver muito. Eu aprendi isso depois que eu comecei a conviver dentro da casa de italiano, que eu aprendi a conviver. E eu chego na casa dela, às vezes ela olha pra minha cara e ela fala assim: se eu fico uns dias sem vê-la, ela já olha pra minha cara e fala: "Nossa, como que você envelheceu? Você envelheceu, hein? Eles são diretos. Nossa!"
É que assim, eles não dão voltas. Ai, vamos sair tomar uma cerveja. Hoje eu não tô afim, não. Hoje eu não Não, não quero, vou pra dá. casa dormir. A gente já Não não, dá. ai, pode ser, talvez, vou ver e eu te falo. É na Não, lá. eles são diretos. Papo. Se quer, quer. Se não quer, não quer. Assim, ó. É Então a na gente tem que cuidar, né, Josi? Isso. Então é a única coisa que eu sempre falo para as pessoas: cuidado com o que é realmente bullying e o que é diferença cultural. A gente tem que conhecer essa diferença para saber diferenciar entre bullying e diferença cultural. Por isso é importante a gente ler, estudar, conhecer casos para não confundir, né? E claro, se uma criança passa a ter bullying na escola, chega todo dia em casa, mãe, olha, me bateram hoje, olha, me ofenderam. Aí sim é um alerta, né? Exato. Aí acende aquela luzinha e vamos investigar, aí vai até a escola, aí vamos conversar com a professora, o que está acontecendo. Não espera, hora que, Aumentar. onde tem fumaça, tem fogo, então não É. espera, vai atrás. Mas assim, às vezes coisinhas corriqueiras, que às vezes a gente pode pensar, é porque eu sou estrangeira, mas não é, não. Não. É porque Exatamente. Eu, graças a Deus, as minhas crianças nunca tiveram um problema com bullying, nenhum dos dois, assim, nunca teve nenhum caso de bullying. Então, eu realmente. no caso, quem teve aqui foi eu, com a minha vizinha. A minha vizinha, mas hoje, assim, hoje eu sou apaixonada por ela, cuido dela, ela vai fazer 102 anos. Ela Nossa, vai fazer 102 anos. E assim, no começo foi ela que, ai meu Deus do céu, eu não gosto de estrangeiro, ela falava. E sabe o que ela falava para os meus meninos? Porque ela sabia que o meu marido e os meninos tinham cidadania e que só eu que não. Então, na cabeça dela, só eu que não tinha direito de estar aqui. E ela falava pro pequeno bater o pé 3 vezes no chão, bate o pé 3 vezes no chão e fala: não vou mais pro Brasil, não vou mais pro Brasil. você vê, olha. Aí um dia eu saí descalça, fui colocar porque assim, a nossa casa, e depois eu já tenho que colocar o latão de lixo bem no portão. E eu saí descalça rapidinho para deixar. Ela começou a falar que eu era a Índia do Brasil. É porque eles têm uma impressão realmente do Brasil essa, né? É o que eles veem na TV aí, né, sobre o Brasil. Então é complicado. Principalmente eu vejo os mais velhos, que eles têm aquela Os mais velhos. enraizada, né? Então eles Sim, têm mais preconceitos. Porém, a partir da hora que eles confiam em você, sim, né? exato. Eles viram da tua família. Você pode contar tudo. Exato, exato. Mas assim, foi um período assim que eu tive que ter muita sabedoria para lidar, tive que ter pedir muita sabedoria a Deus. Não pedia nem paciência, porque quando a gente pede paciência, o inimigo te testa mais ainda, né? Então eu Exatamente. pedia muita sabedoria, muita sabedoria. E aí a gente apaziguou numa época de Páscoa, foi a primeira Páscoa. Eu mandei flores para ela, mandei flores com uma cartinha e nessa Ah, que lindo. eu coloquei tudo que eu tava sentindo. Falei, olha, eu gostaria de estar aqui, eu quero estar aqui, eu quero viver em paz com a minha família aqui. Eu escolhi o seu país para viver, eu amo o seu país, eu amo sua cultura. E eu gostaria de conhecer mais sobre a senhora, blá, blá. Escrevi no Google Tradutor, né? Escrevi aquela carta, tudo que eu gostaria de falar e mandei para ela. Depois desse dia, mudamos completamente a nossa relação. Ela é Às vezes um gesto, né, que você talvez fique com medo, né, de fazer aquilo. Se você não fizesse, talvez não seria assim hoje, né? Às vezes um gesto muda tudo, né? exato, exato. E aí, assim, teve uma última perguntinha aqui que ela perguntou, que ela fala: eu vou com 2 filhos pequenos e uma adolescente. Qual que é a maior dificuldade, né? Então, quando vem com 2 crianças pequenas e uma adolescente, eu acho que o primeiro momento da maior dificuldade é você ajustar ali os seus horários, né? Os horários das escolas aqui, né, José, a gente sabe que são complicados. Para quem tem filho pequeno, para os dois trabalharem é muito difícil, né? Principalmente no começo, porque a escola um dia sai a uma, o outro dia sai às 4, o outro dia sai meio-dia, enfim. Claro, tem serviço de escola, porém, não são todas as comunes que oferecem.
Então, quando você vem com criança pequena, acho que tem que ser muito mais pensado financeiramente, Sinceramente. né? Do que quando você tem um adolescente junto. Aqui a escola não deixa o de menor pegar o outro na escola. Então, por exemplo, a Helena não pode pegar o Vicente na escola. Sim. Então, tem várias coisinhas, regrinhas, e ele não pode, por exemplo, vir sozinho, só a partir do 5º ano com a minha autorização. Para pegar eles na escola, é só quem está autorizado. Você tem que mandar a identidade da pessoa, um e-mail para o lugar. Então, assim, acaba que você tem que planejar muito e saber do que você vai encontrar aqui, né? Isso é muito importante. Exatamente. Então, acho que assim, que nem Dopo Escola, não são todas as comunes que oferecem. Não, Né? exatamente, não são todas as comunes. Inclusive, aqui eu morava, tinha. Aqui eu vim morar, não tem escola, tem uma turma por ano que vai até as 4 todo dia. Eu tive que ir lá quase chorar para a presidente do instituto para conseguir a vaga. Eu falei, olha, ela falou para mim, mas você não tem ninguém que possa pegar ele? Eu falei, não, mas não tem avó? Eu falei, não, é só a gente aqui, eu trabalho, eu não tenho como. Então, assim, é complicado. Você tem que saber o que vai te, né, encontrar para poder planejar. Isso é mais uma fase do planejamento, né? Do pré-mudança, né? Na hora de você escolher a mudança, a comune que você vai mudar, você já pesquisar se tem Dopo Escola, se não tem, como que é a rotina daquele lugar. Porque muda muito de região para região, de comune para comune, muda. Muda. E saber que a escola é pública, porém existem taxas que você tem que pagar, né, Josi? Então, E, o planejamento financeiro entra aí também. A escola é pública, mas a gente paga pelos serviços. Quais? Conmino, mensa, Dopo Escola, né? Então, assim, livros, dependendo da fase que tá. Então, tem que ter um planejamento financeiro de chegada, né? Muito, muito preciso, para que você não sofra e seja leve, né? exato. Depois tem o período de 3 meses de férias, né? Que a gente, quem trabalha também precisa ter uma rotina, como que vai fazer esses 3 meses de escola? Vai contratar, Exatamente. vai colocar a criança para fazer uma colônia de férias. Então tem que ser tudo muito bem planejado. Exatamente, isso é muito importante, o planejamento, porque 3 meses de férias, até eles estão com um projeto de diminuir aí as férias, porque é muita coisa em casa, né, José? A gente bota em colônia de férias, a gente faz abonamento de parque, mas é muito tempo de férias. Sim, sim. E aí tem uma que também falou aqui sobre o clima, né? Se você vir por norte, o clima aqui realmente é um clima mais frio, né? Então, também faz parte do seu planejamento. Como que você vai escolher? Se não gosta de frio, você não vem pro norte. Exatamente. É realmente frio e o planejamento financeiro vai interferir, né? Porque será que não vale a pena chegar numa estação mais quente? Porque você não vai precisar investir em roupas. Porque a roupa é diferente da roupa que a gente usa no Brasil, né? De inverno. E investimento você vai ter que fazer quando chegar. A criança vai ficar doentinha, vai ter todo aqueles perrengue, né, Josi? Acordar cedo, porque aqui a escola é só de manhã, não tem à tarde. Mas Exato. só que assim, o que eu acho legal daqui é que eu passo menos frio aqui do que eu passava no Brasil. Eu morava no litoral. Então, a nossa casa era aquela casa de praia, de piso, com aquele janelão, e ventava muito. Então, à noite, dentro de casa era super frio. Aqui não, tem tudo aquecimento. As crianças vão para a escola, já tem os cabides lá para deixar, porque é muito quente. Então, tem estrutura, água quente em todas as torneiras. Sim, Você sai na rua, você já sabe que você vai pôr um jaquetão, um chale, uma luvinha e vai. Então, é mais fácil para quem é do sul do Brasil se adaptar ao norte do que quem é do norte, né? Que nunca viveu o inverno, que é um eterno verão no norte do Brasil, né? sim. Eu falo que a Itália não é adaptada para o calor do Brasil e o Brasil não é adaptado para o frio da Itália, né? Exatamente. Então, porque assim, eu até penso, né? 3 meses, se esses 3 meses também muda, se no verãozão, se naquele meados de julho, ali, agosto, estiver como que não tem ar-condicionado nessas escolas? Como que essas crianças ficariam também dentro de uma sala de aula? Então, Muito quente no verão aqui, você não aguenta, é não impossível. aguenta, não É o aguenta. extremo, né? É muito marcado as estações do ano aqui, né?
É primavera, primavera, verão, é verãozão. Então, assim, é muito marcada as estações. E eu acho que também já tem esse planejamento por várias coisas, né, aí, né? Essas férias aí. Tem o porquê dos 3 meses, né, também. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Ah, quero seguir. Deixa eu ver. Perdi todo o conteúdo. Acho que a minha conexão tá ruim. A gente vai deixar salva. Osmildo. Deixa eu ver. Quero seguir. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Por aqui. Você já conseguiu sua cidadania? Minha situação é a mesma, só eu não tenho cidadania. Eu fiz o pedido da minha em setembro, da minha cidadania por matrimônio. Eu entrei com o pedido em setembro. Agora vamos ver, né? Quando Ele Deus tem um prazo de 24 a 36 meses, 24 é, né, para poder processar e aí você ter a sua é, cidadania. Mas é importante, né? Porque facilita, né? Você não precisa mais ir na questura ficar renovando. sim, sim, nossa, toda vez aquele desgaste, é um desgaste. Toda vez você tem que ir lá, tá fazendo todo aquele processo de novo. Exatamente. Então, eu fiz esse pedido aí, espero que em 2 anos saia, né? Vamos Se ver. Deus quiser, vai sair. Como funcionam os cursos extracurriculares? Balé, natação? Aqui tem tudo, dependendo do comune, né? Que você Exato. escolher, tem tudo. É um horário do escola, depois que você saiu da escola. Geralmente, esses cursos têm horários que começam depois das 4 horas da tarde, que são os horários que as crianças saem. E aí, depende do comune, depende da região, que nem aqui na região do Piemonte, tem um voucher, um bônus, que se chama bônus Vespa, que ele ajuda a família, né, com esses cursos extracurriculares. Então, com balé, natação, judô, então tem essa ajuda. Mas tem comune, eu não sei se na sua região tem algum ajuda de custo. Aqui não, tem só o da região, que é o bônus esporte, mas aí você tem que estar, o local onde você faz aquela atividade tem que estar registrada, né? Vincular. Ah, Exato, vinculado. Mas aqui os comunes oferecem e você paga menos. Então você paga um valor menor. Por exemplo, tem natação, que é no comune próximo, que é comunale, que a gente chama, né? O área esporte comunale. E aí tem judô, tem balé, tem vôlei. Então, é de comune para comune, tá? muda muito. Exatamente, mais subsidiado. Então você paga um valor menor para fazer. E o futebol, que aqui todo comune tem futebol, Todo. as crianças Sim. amam. Aqui em Biela tem muito, muito esporte. Tem muito, tem futebol, tem natação, tem o vôlei, tem aquele, como que chama? Rugby, Rugby. rugby. Tem rugby, tem judô, karatê, tem um monte de academia espalhado pela cidade. Então, assim, é bem escola de balé. Então, tem bastante opções para as famílias. Tem escola de música, tem escola de arte. Aqui aí é maior, né, Josi? Quantos mil habitantes tem? 40. Aqui a gente tem 5 mil habitantes no comune onde eu moro. Porém, Pequenininho. existem vários comunes, né? Então, o comune do lado são 7 quilômetros. Você pode fazer a inscrição no comune do lado sem problema nenhum. Só que também a gente tem que cuidar para não sobrecarregar eles, né? Porque eles já ficam na escola até as 4 da tarde. Então, eu sempre falo, ter o cuidado, porque acaba que muita atividade também estimula demais. Então, o Vicente aqui ele faz o futebol. Agora ele está querendo fazer judô também, mas já 2 vezes na semana e todo final de semana tem partida. Então, é já pesadinho. É. O meu faz natação, o Vi faz natação e o inglês, entrou no inglês agora, que ele gosta bastante. Então, ele é muito autodidata. Então, como eu vi que ele já estava sozinho, entrando no YouTube, querendo aprender sozinho, falei, não, tem vontade, Claro. então vamos colocá-lo. Então, aí Isso são é as duas legal. atividades. Porque assim, acaba, se você não tem também uma ajuda de custo, acaba ficando pesado, porque não é baratinho, né? Exatamente. O Vicente ele fez natação, ele Helena, os 2 anos que a gente chegou aqui, a gente pagava 100 euros a cada 2 meses, 2 vezes na semana. Então, assim,
não é caro, 50 euros por mês, 2 vezes na semana, né? Se você for ver, claro que, né, você vai somando um, somando o outro, acaba ficando. Dois Mas filhos, né? para natação, climatizado, todo o ambiente, piscina quente, enfim, é, acaba que comparando, né? Se você for comparar com o Brasil, aqui você tem mais oportunidade. Por exemplo, uma aula de tênis não custa uma fortuna, né? Exato, Então, sim. assim, você tem a oportunidade de, vou testar para ver se eu gosto, né? Paddle, enfim, eu Sim. acho que as oportunidades que te dá a Itália de você Não, experimentar e o coisas incentivo novas. para o esporte é tanto que tem o liceu esportivo, né? Exatamente, o liceu esportivo, É exatamente. incrível, assim, a gente fala de esporte aqui, é triatletismo, tá nevando, tá chovendo, a gente sai na rua, eles estão correndo, eles estão andando de bicicleta. 5 horas da manhã estão correndo É naquele. admirável. Exatamente. As bicicletas aqui na nossa região tem muita bicicleta, tem muito ciclista, porque aqui a gente mora na região do vinho mantovano, então as paisagens são lindas, então tem muita ruazinha pequenininha, então tem muito ciclista, você vê. Gente, sério, eu fico com vergonha, porque eu vejo, assim, senhoras e senhores de 60, 70 anos andando de bicicleta, 70 e poucos. Eu falo, nossa, e eu não pego minha bicicleta para dar uma volta, sabe? Então, assim, isso te incentiva também. Fala, nossa, se ele tá ali, ó, com a roupa Sim. de ciclista, essa hora andando, então isso é muito bacana. Eu falo que quando eu crescer eu vou ser igual. Exatamente. Exato. Ana, você tem alguma consideração? Se você hoje voltasse a 4 anos atrás, você faria novamente as malas e viria? E qual que é a consideração? O que que a Ana de hoje falaria para a Ana de 4 anos atrás? Bom, sim, faria as malas e viria. Eu acho que aqui a gente cresceu muito juntos, a família cresceu muito. Não foi fácil, mas foi transformador, né? Transformou todos nós. Se eu pudesse voltar, eu teria investido mais no italiano, que eu acho que isso seria muito mais leve, tá? A nossa chegada, aquela fase inicial. Então, eu investiria no italiano. E eu acho muito importante preparar emocionalmente, se preparar emocionalmente. Eu sou uma pessoa que eu poderia morar em qualquer lugar do mundo, tá, Josi? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho problema mesmo. As pessoas falam, mas você não tem saudades? Eu tenho, eu ligo, falo pelo WhatsApp, eu sou do mundo, eu falo, eu não tenho esse apego, não é porque eu não goste, mas eu penso assim, eu tô aqui agora, eu vou viver aqui, eu não vou ficar comparando com um país que eu vivia e eu vou aproveitar o que tem de bom daqui. Uhum, Então, eu acho que as pessoas têm que vir com uma mente aberta, sabe? Muito aberta para aceitar, né? Viver, né? Uma vida nova, né? É como se a gente estivesse nascendo de novo, né? exato. Claro que a gente nunca esquece as nossas raízes, a gente traz no coração e a gente vivencia aquilo dia a dia dentro de casa, né? Nossa cultura, mas você tem que estar aberto para viver, né, o novo. Exatamente. Ana, muito obrigada por esse bate-papo, por eu conhecer mais um pouquinho ainda da sua história, né? Por você ter aberto aí a sua. Porque a gente acaba abrindo um pouco da nossa intimidade, né? E eu acho isso muito importante, porque se a gente conseguir, de alguma maneira, ajudar alguém que está do outro lado, porque um dia nós estivemos desse outro lado, né? Então, se a Exatamente. gente consegue levar um pouquinho de experiência para o outro, ajudar um pouquinho de alguma maneira, eu acho que se a gente conseguir fazer isso com uma pessoa, já atingimos o nosso objetivo, já valeu a pena. Exatamente, já valeu a pena. Eu que te agradeço a oportunidade de vir aqui. Adorei esse bate-papo, adorei conhecer um pouco mais de você também. Gostei muito mesmo. Foi um papo legal, bacana, descontraído. A gente foi, foi em todos os do alto ao baixo os assuntos aqui. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, né, Josi? Porque Exato. realmente Sempre são. sim, porque acaba uma coisa que chama a outra, né? E a Exato. gente fala, nossa, tem tantas coisas pra gente falar que eu acho que tem que ter parte 2 dessa live, pra gente dar continuidade no nosso bate-papo. Exatamente.
Muito obrigada. Agradeço também a todos vocês que estão aqui com a gente. E para quem ainda não está, mas vai ver, né, daqui uns dias, a hora que puder parar, sentar, assiste. Eu acho que o importante é saber que cada experiência é única e que você vai ter a tua experiência, né? Isso é muito importante. Exatamente. E a gente colocando o Senhor na frente, né, de todas as coisas, a gente colocando Deus na frente de tudo, e as coisas ficam tudo mais leve, vai ficando tudo mais. Em tudo dá graça, né, Josi? Tudo dá graça, em tudo dá graça, é isso mesmo. Muito obrigada, Ana. Deus Obrigada. abençoe você, sua linda família, que você continue inspirando mais pessoas, assim como você me inspirou quando eu ainda estava no Brasil. Obrigada, Muito querida. Muito obrigada. obrigada. E adoro te seguir, adoro ver as notícias. Eu já acordo e entro lá na Josi. Vamos ver o que a Josi hoje publicou. Que legal, adoro também. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns para nós. Eu acho muito bacana que alcance muitas famílias e que possa, né, iluminar aí muitas famílias que estão com aquele medo e aquela dúvida. Amém, amém. Que a gente possa, né, fazer isso, tanto eu como você e como tantas outras pessoas que nós temos perfis maravilhosos aqui. Porque eu falo assim, né, que o nosso o intuito aqui, o nosso perfil aqui, os nossos perfis aqui é para ajudar. Então, assim, eu muitas vezes não tem rivalidade entre um perfil e outro, não tem nada disso. Se a gente unir as nossas forças, a gente pode ajudar tantas pessoas. A força que a gente acaba tendo, né? A gente acaba tendo uma força muito grande. Se a gente se unir, a gente pode ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Exatamente. Eu acho Cada que esse é o nosso experiência é objetivo. única, né, Josi? A tua experiência, olha só quanta coisa bacana que a gente trocou aqui, né? Eu acho isso muito legal e sempre estou aberta também. Gosto de trazer gente aqui também para fazer live, bater um papo e conversar e mostrar o lado. Eu acho que a gente tem que estar junto, né? Tamo Nessa, junto. até porque o objetivo é o mesmo, né? Exatamente, a gente está junto nessa jornada e se Deus está nos capacitando, né? Que Deus continue, né? Nos capacitando para que a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas de alguma maneira, né? Exatamente. Muito Obrigada, querida. obrigada, Deus abençoe. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui. Para quem chegou e ainda não segue o perfil da Ana, é o @nós na Itália. Então, eu vou deixar também depois na descrição aqui do nosso vídeo. E eu vou deixar essa live salva. E muito obrigada. E se tem ainda alguma dúvida, pode mandar para Ana. Manda pra gente que a gente faz a parte 2 da live, Josi. Isso, fazemos. Fazemos em março aí a parte 2. Muito Exatamente. obrigada, Ana. Eu que te agradeço. Boa Um noite. beijo. Fica com Beijo, Deus. fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.